Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. – 28 de julho de 1966. Vamos recuar 56 anos no tempo para encontrar, provavelmente, a melhor equipa portuguesa do século XX. Pelo menos aquela que conseguiu ter um resultado mais brilhante em grandes competições. Sim. Rui, Mundial de 66, Portugal acaba no 3º lugar e tu queres fazer uma homenagem a esses senhores, aos magriços da nossa história. Bom dia, sim, quero fazer. Foi precisamente neste dia, 28, que Portugal jogou com a União Soviética e ganhou 2-1, com golos do Eusébio de penalti, e depois, a 2 minutos do fim, o Torres desempatou. Estava 1-1, porque entretanto a União Soviética empatou, e o Torres deu o 3º lugar, que ainda hoje é a nossa melhor classificação. Em 2006 também jogámos o 3º e 4º, mas perdemos com a anfitriã Alemanha, perdemos 3-1 na era Scolari. Desta vez, em 66, era outro brasileiro, o Otto Glória, a meias com o Manuel da Luz Afonso, que era era o selecionador. O Otto Glória era o treinador de campo, havia essa distinção. E é uma seleção que tem, inegavelmente, o seu mérito. Primeiro, Portugal saiu do escuro. Portugal não ia a lado nenhum desde 28 Jogos Olímpicos, portanto, muito tempo mesmo. Portanto, Jogos Olímpicos 1928, Mundial de 1966. Portanto, é de facto um período. É muito longo. Bateu também ali certo com uma série de fatores, sobretudo clubísticos. Benfica foi bicampeão europeu, 61, 62. Sporting ganhou a taça das taças em 64. O Benfica viria a estar na final da Taça dos Campeões em 63 e 65, perdeu essas duas. Portanto, 61, 2, 3, 4 e 5 são 5 anos seguidos com os portugueses em finais europeias. Em 66 chegamos à Inglaterra. Não é um acaso este resultado. Não é um consequência de duas grandes equipas em Portugal. Sim. O Benfica e o Porto. O Sporting, com o Porto fora desta luta. Sim, o Porto levou 3 jogadores, o Américo, guarda-redes, defesa, e o Custódio Pinto, que era um jogador belíssimo, só que a seleção tinha Coluna e Jaime Graça no meio campo. O Jaime Graça era do Vitória, Futebol Clube, ainda. Iria assinar pelo Benfica durante o Mundial. E depois o quarteto ofensivo era Zé Augusto, Torres, Eusébio e Simões. 4 do Benfica. 4 do Benfica, suplentes, não havia ainda, mas ficavam de fora os 4 avançados do Sporting que tinham sido campeões nacionais nesse ano. Portanto, o Sporting até acaba por ser a equipa com mais representantes nessa seleção, mas em campo só tem o Hilário. Quantos jogadores é que eram convocados nessa altura? Olha, eu acho que eram 20. Acho que eram 20. 11 titulares, depois mais 9 de fora. Sim. E nenhum dos 3 do Porto jogava com regularidade, então? Não. Nem o Américo, nem o Festa. O Américo nunca jogou. O Manuel da Luz Afonso e o Otto Glória começaram por usar o Carvalho do Sporting. Mas o jogo não lhe correu de feição e o Carvalho saiu e entrou o José Pereira, do Belenenses. E o José Pereira é que foi até ao fim. Curiosamente, havia outro jogador de Belenenses na equipa, que é o Vicente. E, aliás, essa defesa tem muitas nuances, porque o Germano também joga do Benfica, capitão. Depois, entretanto, entra o Alexandre Batista. Claro, era uma prova muito dura e Portugal não estava habituado. Já tinha feito um campeonato, a Taça de Portugal, curiosamente conquistada pelo Braga ao Vitória Futebol Clube, 1-0, gol do Perrichon, argentino. Portanto, é um ano atípico. O Sporting ganha o campeonato, o Braga ganha a taça, Portugal vai ao Mundial. Tinha feito uma qualificação altamente meritória. Ganhou fora a Checoslováquia, que era então vice-campeã mundial. Ganhou com um golo estrondoso do Eusébio. Dias antes tinha ganhado 1-0 na Turquia, um jogo que era numa cidade, depois no dia seguinte foi noutra, porque os responsáveis portugueses, aí sim, quiçá pela primeira vez, tenham batido o pé e dizer aqui não jogamos, era um pelado, porque, claro, os países tentam, quando estão em inferioridade técnica e tática, querem sempre pôr no campo pior. E, aliás, isso aconteceu já este século,
quando Portugal jogou com a Bósnia, o play-off, recordo-me muito bem. puseram um jogo em Zenica. E, portanto, para tentar atrapalhar, o gol Meireles, acho que não foi. Gol de Meireles. Um mate rasteiro forte. Portanto, ganhámos aí e também ganhámos na Turquia, com um gol de livre do Eusébio, que é assombroso. Mas o jogo com a Checoslováquia, no dia 25 de Abril, ainda não, portanto, foi o 25 de Abril prematuro, porque foi em 65 e não em 74. 9 anos antes tivemos o nosso 25 de Abril futebolístico. É um jogo cheio de azar. O Fernando Mendes, o central do Sporting, lesiona-se gravemente, nunca mais joga. Acabou a carreira mesmo? Não acabou a carreira, mas teve muitos meses parados. E foi ao Mundial como convidado a Federação achou por bem. Por ser um elemento que ele for, sim. Lesionou-se bem cedo. Eusébio marcou o golo irrepetível, que ele arrancou do meio campo e marcou da linha de fundo, sem ângulo, quase sem ângulo. E depois o José Pereira, de Belenenses, que fazia a sua estreia internacional, defendeu um penalti. Tudo isto na primeira parte. Portanto, é um jogo. E com a Checoslováquia, que é tal vice-campeão do mundo. Portanto, o grupo ainda tinha a Roménia, tinha a Turquia. Portugal passou esses obstáculos todos. Garantiu a qualificação nas Antas, 0-0 com a Checoslováquia. O último jogo com a Roménia, como era a Feijões, perdeu. E depois iniciou-se um período de jogos, muitos jogos particulares. Portugal ganhou-os todos. O Torres foi o grande goleador dessa fase. E quando entramos nervosos, claro, mas fomos abençoados. Porque, de facto, esse jogo com a Hungria até foi mais forte, teve mais ocasiões. Mas Portugal marcou um golo, parece-me, na primeira ocasião, e conseguiu ganhar algum alento. Aliás, o golo é de José Augusto, que marcou 3 golos nesse Mundial, todos de cabeça. Ele tinha aquele jeito de festejar, que é ficar parado no mesmo sítio e levantar os joelhos. Era uma comemoração curiosa. E o Torres era correr com os braços de mar, os 2 braços, né? A correr todo até os festejos eram diferentes nessa altura, não é? Sim, muito diferente. E havia o murro no ar, que era o do Eusébio, né? Cheio de raiva. O Eusébio, nesse jogo, não marcou, é o único jogo em que ele não marca. Depois marca com a Bulgária. Depois marca também 2 gols ao Brasil. Aliás, o Brasil nunca tinha sido eliminado na fase de grupos e nunca mais foi. Foi a única vez que o Brasil foi eliminado. Brasil que levava Pelé e Garrincha. Garrincha lesionou-se bastante cedo, portanto ao segundo jogo ficou arrumado com a Hungria e não jogou com Portugal. Jogou Pelé, diminuído fisicamente já, e depois apanhou o Moraes, que era a defesa do Sporting. Apanhou forte e feio, a jogada é conhecida, né? São 2 pancadas bastante fortes. O Pelé saiu, quando entrou notou-se debilitado, ainda não havia substituições. O primeiro Mundial seria em 70, 4 anos depois. Portanto, Portugal, com um gol de Simões de cabeça e 2 gols do Eusébio, ganhou 3-1 ao Brasil. O gol do Brasil é do Rildo, número 9, mas era a defesa. Portugal passa em primeiro, só com vitórias, e sempre a ganhar por 3. Apanhamos a Coreia do Norte. É espantoso porque a Coreia do Norte eliminou a Itália. Isto aqui tem uma história curiosa porque, ao eliminar a Itália, os italianos são muito mal recebidos no seu país. A Itália já tinha feito um Mundial desgraçado em 62 no Chile. Foi eliminado pela equipa da casa naquilo que é conhecido como a Batalha de Santiago, um jogo muito feio. Portanto, a Itália estava debilitada. E a Federação achou por bem fechar as portas aos estrangeiros. E só reabrir nos anos 80. Portanto, durante 20 anos em Itália praticamente não havia jogadores estrangeiros. E o Eusébio já tinha assinado com o Inter, juntamente com o Bobby Charlton. Agora imagina, os 2 melhores jogadores desse Mundial iam para o Inter. É curioso saber como é que no mundo paralelo como é que seria esse Inter e como é que seria a vida do Eusébio. A verdade é que apanhamos a Coreia do Norte, que tinha jogado em Middlesbrough e tinha feito imensos fãs, porque eles eram elétricos, jogavam um futebol assim mais não tão científico, né? Era um futebol muito mais deslargado. Eliminaram a Itália e jogaram com Portugal. Aos 20 minutos já havia 3-0 para eles, Coreia do Norte. É então que surge a figura do Eusébio, marca 4 golos, 2 deles de penalti. Uma das jogadas do penalti é uma jogada que ele começa no meio campo, no lado esquerdo, sempre a dominar a bola com o pé direito junto à linha, e passa 1, passa 2, passa 3 já a cambalear, e depois há um quarto jogador da Coreia que o ceifa, penalti. Esse lance, durante muitos anos, foi mostrado na academia do Ajax, aos miúdos, para valorizar o
toque de bola em andamento. É assim que se joga em andamento. Porque o Eusébio, de facto, tinha uma predisposição técnica e física muito completa. Sim. Porque há jogadores que são completos. Ele era muito completo. Era muito completo. Portanto, penaltis, marcou 2 penaltis, marcou mais 2 golos de bola corrida. O 5º gol é de José Augusto, de cabeça. Vamos jogar a meia-final. Era para ser em Liverpool, mas depois acabou por ser em Wembley, porque era a casa-mãe da Inglaterra, era o jogo mais esperado, era a seleção da casa, levava mais gente do que Goodison Park. Portanto, nessa altura era possível fazer uma alteração. Dizia-se que sim, dizia-se que sim. Fez-se no Mundial 58 na Suécia, quando saiu Suécia-Alemanha nas meias finais. Os suecos mudaram o jogo para a sua cidade e os alemães ficaram furibundos. 8 anos depois foi assim que aconteceu. Portugal foi obrigado a mudar-se de armas e bagagens para o Wembley. Portanto, foi uma mudança de última hora. Agora que Portugal jogou, se virmos o jogo todo, eu já vi, na altura da pandemia, havia tempo para isso. Viste o Inglaterra-Portugal 66 e Portugal jogou francamente abaixo daquilo que sabia. Notava-se cansaço, nitidamente. Foi 3 dias depois do esforço com a Coreia. E foi com alguma naturalidade que a Inglaterra ganhou. Nada a registrar, a não ser a mudança abrupta do local. De resto, a seleção inglesa jogou melhor do que Portugal, mereceu o lugar. 2 golos de Bobby Charlton. Um deles, há uma saída dos postes do José Pereira, algo descompensada, mas pronto. Lá está, o cansaço dos jogadores quando entra tem muito que se diga. E Portugal reduziu. Eusébio de penalti, mão do Jack Charlton. Mão, o árbitro assinalou, penalti. Primeira vez que a Inglaterra sofre golos nesse Mundial. Eusébio. Só nas meias finais. Só na meia final. Tal como, por exemplo, em 90, o Zenga também só sofre o primeiro gol na meia final do Caniggia, Itália, Argentina e Nápoles. Portanto, o Banks tem essa combinação com o Zenga, embora sejam 2 personalidades completamente diferentes. O jogo persegue e no último minuto há um lance muito interessante de Portugal, em que o Simões aparece bem enquadrado com a baliza, só que domina a bola. E lá está, o cansaço, não havia substituições. Eu imagino que se pudesse dar espaço aos jogadores do Sporting, e se é facto que a defesa rodou, Alexandre Batista, Germano, Moraes, só o Hilário é que se manteve firme na baliza, foi o Carvalho e depois o José Pereira. Do meio campo para a frente nada mudou, portanto aqueles 6 foram sempre os mesmos. A competição moderno, curiosamente, até se roda mais no ataque e no meio campo do que na defesa. Sim. Normalmente os jogadores dizem que claro, tentam não mexer muito atrás. Claro, é verdade. Aqui foi o contrário. A verdade é que eu imagino, ganhas a Hungria, que é o primeiro jogo, tu entras com a melhor equipa. E na cabeça das pessoas, a melhor equipa é esta. Eusébio, Simões, Augusto, Torres, ok, muito bem. Havia nos não convocados, mas estava em Inglaterra, Figueiredo, que era um avançado belíssimo, Pérez, Lourenço, portanto havia também muita qualidade, muitos recursos humanos bons. Lá está, também seria interessante um mundo paralelo para saber o que é que acontecia. Só que, repara, ganhamos a Hungria e a Bulgária, depois jogamos com o Brasil, já estamos quase qualificados, é só um empate, mas quem é que não quer jogar com o Brasil, não é? E depois é o mata-mata, portanto o mata-mata exige a melhor equipa. Na cabeça dos dirigentes era essa, não mudaram. E pronto, o cansaço acabou por pregar partidas. Por acaso não sei se a Inglaterra fez mexidas ou não ao longo do torneio, mas lá está, o campeonato inglês, os jogadores ingleses têm outra mentalidade. Portugal só ganhou essa mentalidade no século XXI, porque antes disso era uma equipa que tinha pouca experiência, pouca prática. Mas não há dúvida que ganhar aquele jogo à União Soviética deu-nos, descansou-nos a alma, porque é acabar em beleza, primeiro que tudo. Ganharam a União Soviética tinha sido campeã europeia em 60, portanto, tinha alguns jogadores, como o Yashin na baliza, mas Portugal ganhou, o Eusébio confirmou-se como melhor marcador, marcou 9, o seu rival mais próximo foi o Ulf Siller, com 6 da RFA, portanto a vantagem era generosa. O Eusébio ganhou o título e ganhou dinheiro à conta disso, e deu 10 contos ao Torres, porque o Torres foi o homem que selou o nosso terceiro lugar. Gigante. Portanto, há aqui também uma lição de bondade e de caridade para com quem merece. Bom Gigante, de facto, merecia. Bom Gigante esse queria aparecer no próximo Mundial seguinte de Portugal, 20 anos depois, no México, já como selecionador.
onde iríamos jogar outra vez com a Inglaterra e por acaso até ganhar, mas aí foi diferente. Mas fica esta ideia, o jogador eleito do Mundial, do jantar de gala, onde estavam todas as seleções, foi Bobby Moore. E essa decisão foi muito mal recebida pelos dirigentes que se levantaram e abandonaram o jantar, porque estavam convencidos que o Eusébio queria ser o nomeado, a grande figura. A verdade é que o Eusébio, se não foi a figura da FIFA, foi a figura popular. Sim. Porque ainda hoje, tu há bocado estavas a fazer as contas do Mundial até agora, ainda hoje, e o Eusébio já morreu há 8 anos, Eusébio é uma figura altamente considerada em Inglaterra porque todos têm familiares ou que o viram jogar ou que transferiram de boca. Sim. A emoção de ver jogar o Eusébio. Percebo perfeitamente. Isso é muito interessante, esse jeito. E já agora, novamente, para quem não se lembra do Eusébio, os mais jovens, eventualmente, como é que era o Eusébio como futebolista? Muito completo, mas de facto era tudo em campo, tudo aquilo que ele queria ser era em campo. Não, Eusébio, para mim, ainda hoje é a maior figura nacional numa vertente. Não falo na vertente profissional, porque o Ronaldo tem aquelas preocupações com a dieta, com o físico, e dura, de facto. A verdade é que o Eusébio também durou e até decidiu um campeonato norte-americano com uma equipa canadiana, decidiu a seu favor. Uma equipa canadiana que só tinha sérvios tinha jugoslavos de terceira linha, e o Eusébio resolveu o título. Isso é preciso ter mérito, mas pronto, obviamente que o Ronaldo tem uma linha muito interessante no que diz respeito a golos, a consistência. Agora, o Eusébio, temos que perceber, nunca foi avançado centro. Ele chegou numa altura do Zé Águas, depois jogou com o José Torres e depois era o Arthur Jorge, o Vítor Batista. O Eusébio, não sendo nunca avançado centro, foi quase sempre o melhor marcador de tudo. Isto é espantoso. Vais ver os gols dele e vais a uma hemeroteca e vais ver os gols dele. É tudo não. A maior parte é arrancadas do meio campo. Tipo, é muito comum. Eusébio pegou na bola a 30 metros, avançou e pum, gol. Ou seja, é um jogador que fez sempre isso. Isto é estonteante, ou seja, ele não estava parado na área à espera da bola, até porque os jogadores na altura não eram assim, sim, não é? Sim. Nem o Zé Torres, nem o Zé Águas. Depois estamos a falar de uma época em que os defesas eram muito mais selvagens, em que os árbitros eram muito mais amadores e não havia cartões. Ou seja, se o Nobby Styles, como aconteceu variedíssimas vezes, quisesse anular o Eusébio à conta de puxões, empurrões e faltas duras, fazia-o e muitas vezes passava o jogo todo a fazê-lo sem levar amarelo e sem levar vermelho. Hoje é inconcebível, não é? O Ronaldo e o Messi nunca foram apertados. O Ronaldo foi pelo Belarus, saiu lesionado a chorar. O Ronaldo foi com o Porto também, do Mourinho, naqueles oitavos de final, que ele entrou e saiu no mesmo jogo. Okay. E também saiu a chorar, curiosamente. Final de França, do Europeu, também aleijou-se. Portanto, do Ronaldo, quando lhe deram bem, saiu de campo. Imagina isto nos anos 60. Aliás, basta ver os anos 80 com o Maradona, não é? O Maradona apanhou forte e feio. Portanto, estamos a falar de uma altura em que era mesmo faca na meia e valia tudo. Portanto, o Eusébio passou por muito e foi operado 6 vezes ao mesmo joelho esquerdo, enquanto jogador. 6 vezes operado ao joelho esquerdo. Joelho esquerdo que, na altura, não havia os avanços da medicina, não é o que é agora. Não havia ginásio como há agora, não havia dieta. Talvez por isso também o Eusébio não fosse o profissional que era. Era um grande jogador. Para mim, é a maior referência ainda. Porquê? Porque, apesar de apanhar pancada, de ser constantemente a vítima, porque era, de não ser protegido por ninguém, nem sequer pelos árbitros, e muito menos pelo seu clube, porque ele jogava, ia ao Egito, tinha que jogar, ia ao Irão, tinha que jogar, nem que fosse meia hora, 40 minutos. Pronto, levava imensas infiltrações para jogar particulares, porque assim o Benfica não ganhava dinheiro. Portanto, isto para mim é tudo em comparação com os tempos de agora, agora um particular da seleção é completamente desvalorizado, não é? E as pessoas nem vão às vezes, nem sequer aos jogos oficiais às vezes vão. O Eusébio fazia questão não, era obrigado a ir a esses jogos todos. Portanto, para mim a carreira dele tem um sentido muito completo por isso, por ser sempre contra a sua própria natureza, ou seja, contra todos para marcar golos e apanhar pancada de meia-noite. Foi assim em sempre. Aliás, há um jogo muito curioso
nos Estados Unidos com o Pelé no Cosmos, em que ele marca um gol, o Eusébio, invasão de campo maciça, tipo o estádio estava a abarrotar, a bola vai ao meio, gol do Pelé, que depois é anulado, só que o árbitro anulou, ninguém quis saber de outra invasão de campo. Pelé saiu ilusionado com essa invasão de campo. Portanto, estamos a falar de tempos irrepetíveis em que os adeptos podiam ilusionar os adeptos, imagina os adversários. Portanto, há aqui, temos que perceber que o Eusébio, para mim, ponto número 1, nunca foi avançado, centro. E ponto número 2, viveu num tempo em que o futebol estava confinado às trevas, em que não havia cartões, não havia árbitros e havia defesas muito maus. Agora só há um defesa mau, que é o Sérgio Ramos. De resto, estão todos polidos. Domingo Desportivo. Rui, avançamos para o nosso Domingo Desportivo. Continuamos, creio eu, no Mundial de 66. E para falar um bocadinho sobre uma personagem também icónica, misteriosa até. Sim. O Sr. Lev Yashin. É verdade. Lev Yashin. O Aranha Negro, não é? Aranha Negra. Achei muito interessante juntá-lo a este capítulo, porque quando falei em Portugal no terceiro lugar foi a imagem, uma das imagens que me veio à memória foi aquele penalti do Eusébio, em que eles se cumprimentam. O Eusébio fazia questão de às vezes de ir falar com o guarda-redes. E quando o Eusébio engana o Yashin, vai lá cumprimentá-lo, e tornaram-se amigos sem falar a mesma língua, ainda não ser a do futebol, mas Yashin não falava inglês, o Eusébio também não, portanto não havia... ficaram amigos para sempre. E ainda hoje, 2022, a viúva do Yashin tem um respeito pelo Eusébio, fala com o Eusébio. Uma vez entrevistei o Alexei Smertin, o russo que jogou cá o Europeu 2004, jogou com o Mourinho no Chelsea. E ele é grande amigo da viúva do Yashin. E ele disse-me, a conversa invariavelmente vai parar ao Eusébio, porque havia ali uma amizade além fronteiras. E o Eusébio até jogou no jogo de homenagem do Yashin. Portanto, havia muita cordialidade. Estamos a falar de um guarda-redes, eu não sei se é um guarda-redes repetível, que de facto ganhou fama, muita fama. Agora, temos que pensar que a União Soviética e que o regime também ditava a sua lei cá para fora. Muitas vezes eu tropeço em textos que dizem 150 penaltis defendidos. Pá, acho difícil, porque acho difícil ele ter sequer sido confrontado com 150 penaltis. Nem mais. Quanto mais defendeu. Pronto, essas coisas ficam no ar e tornam-se lei. Mas, independentemente disso, era um guarda-redes muito avançado para a época. É reconhecidamente um guarda-redes que se tornou histórico porque jogava de preto. É um guarda-redes histórico porque não ficava debaixo da baliza, portanto avançava, tentava cortar o ângulo, isso não era comum. Agora nós pensamos que isso era o básico. Não, na altura o guarda-redes estava lá e de facto tu vais ver algumas imagens de mundiais de 62 e isso. Os guarda-redes ficavam estáticos na linha, mesmo que a bola fosse para a área de penalti, eles não... Sim, às vezes não. Mesmo defender a baliza. Era. Né? Defender a baliza. E o Yashin era mais aventureiro, saía aos cruzamentos e era um guarda-redes carismático, porque lá está, vinha de um país que também nos era, que nos transportava para outro mundo, na União Soviética. Jogou sempre no Dinamo Moscovo, também é interessante ser um one-man club. Dinamo Moscovo que depois da retirada dele, e atenção, Dinamo Moscovo é um dos grandes da Rússia, né? Rússia, sim. Só foi campeão mais 2 vezes. A última foi em 76, nunca mais foi campeão. O Dinamo Moscovo nunca foi campeão nesta Rússia. E esta Rússia já vem desde 91, não é? Sim. Portanto, é um clube histórico que ganhou fama também à conta dessa equipa, com o Yashin, com o Igor Neto, que era o capitão. Portanto, há aqui muita fantasia, mas depois também há muita verdade e muito talento. E o Yashin era um guarda-redes muito interessante à época. E sempre que se falava dele, as pessoas curvavam-se, porque lá está. Era um mestre. Negra. O Aranha Negra era um mestre na arte de defender e merece tudo. Não sei se conheces a história, para acabarmos com um sorriso também, que é muitas vezes contada pelo nosso colega o João Ricardo Pateira sobre o Lev Yashin. Não. Muito rapidamente. A RTP tinha um correspondente. Não, estou a mentir.
houve uma viagem à Rússia, à União Soviética, de um clube português, e a RTP enviou um jornalista nessa viagem, como é habitual. E dessa vez foi um senhor que por acaso não fazia normalmente desporto, eu não me recordo o nome dele. Era um senhor que fazia normalmente cultura, mais teatro, cinema, mas que foi fazer uma viagem, portanto, com um clube português, não me recordo se o Benfica, Porto, Sporting, à União Soviética. Por coincidência, ele estava na União Soviética a fazer esse trabalho quando se dá a notícia do falecimento do Lev Yashin. Bem, o senhor não conhecia a personagem, teve que se preparar muito rapidamente para ir fazer um direito para a RTP, e a forma como ele faz o direito é de facto hilariante, apesar de ser um falecimento. E ele começa desta forma: morreu o Homem-Aranha. Portanto, não o Aranha Negra, mas morreu o Homem-Aranha. O que é que dirá a Marvel sobre isto? A Marvel, de facto, ainda não. Eu acho que o José Ricardo Pateiro tem muita piada a contar esta história. Ele, de facto, é um bom colega, conhecido por toda a gente também. Eu sempre que eu se falar do Lev Yashin, aliás, mal olho para esta folha, lembrei-me logo que tenho que contar esta história, que o João Ricardo Pateiro tão bem conta, porque de facto é muito engraçada. Ele não é o Homem-Aranha, mas era um bocadinho um super-herói daqueles anos claro. 60. Muito, muito. Tanto da União Soviética, da seleção, como do Dinamo Moscou. Muito bem. Rui, muito obrigado. Obrigado. Destino 2 pontos de saudade é contigo. E contigo. É connosco. E estamos aqui para a semana. Obrigado a todos. Obrigado. Até para a semana.